existe uma atitude que é perigosa quando você tem um negócio, quando você tem... Aqui nós estamos falando basicamente de escola. Se você tem uma escola de idiomas, e uma escola de música, uma escola de culinária, escola de dança, de ginástica, né? Seja lá de informática, desenvolvedor de games, robótica, qualquer tipo de escola que tem alunos, escola infantil se você tem... Então, você está no lugar certo e é aqui que nós vamos ver quais são essas atitudes, qual é essa basicamente atitude de hoje que eu vou falar que prejudica o crescimento da sua escola e inclusive pode te levar até a falência, que é não dar atenção para os números da sua escola. Aí você vai me dizer assim, olha, eu odeio matemática, era a pior matéria da escola, eu quase reprovei, e eu não gosto de planilha, e eu não gosto de cuidar de finanças, enfim, eu gosto de dar aula, ou eu gosto de administrar a escola, mas a parte financeira não é meu forte. Então, eu preciso te dar uma notícia talvez não tão boa, que é você é responsável pela parte financeira da sua escola. Mesmo que você tenha um gerente financeiro, um consultor financeiro, porque eu trabalho com consultoria financeira, então eu tenho clientes de consultoria, porém, o meu cliente, ele sabe exatamente o que está acontecendo nos números da empresa. Ele não delega totalmente para mim. Eu faço o que eu tenho que fazer, mas eu apresento resultados. Inclusive, a gente tem uma parceria ali. Eu cobro que ele faça algumas coisas e ele me cobra que eu faça outras. Então, você não pode simplesmente delargar as finanças da sua escola para um terceiro. Você é responsável, porque se a sua escola estiver indo muito bem, obrigado, você é o principal responsável. Mas se a sua escola estiver indo pro buraco financeiramente falando, você também é o principal responsável. Então, é muito importante você, pelo menos, entender como funciona. Eu não quero fazer. Tudo bem, não quer fazer é uma coisa, mas alguém precisa fazer e você precisa se responsabilizar pelo resultado. Você precisa acompanhar os resultados financeiros da sua escola. Tá? E hoje eu vou falar sobre algo que é imprescindível, que você precisa fazer na sua escola, você ou quem você vai delegar, que é um fluxo de caixa. Vamos lá, fluxo de caixa, o que é, Ali do céu? Fluxo de caixa nada mais é que o controle financeiro da sua escola. Ou seja, ele é um raio-x de como que estão as finanças da sua escola, certo? Então, o fluxo de caixa vai te mostrar, através dos dados, obviamente a gente tem que alimentar esse fluxo de caixa, porque ele não surge do nada. Ali, mas eu já registro tudo no meu caderninho. Olha só, o caderninho, ele talvez sirva para um momento, mas se você quer crescimento na sua escola, você precisa se portar como uma escola que é crescida, não uma escola que é bebê. Combinado? Então, uma das coisas a gente vai hoje ver quais são os benefícios, ou os benefícios, na real, de você trocar do caderninho para outras ferramentas que vão te ajudar nessa clareza aqui, tá? Porque o fluxo de caixa, ele fica mais simples, mais prático, quando ele é usado na ferramenta certa. Nas ferramentas é porque tem mais de uma. Agora, o caderninho não facilita a sua vida, pelo contrário. O caderno, ele dificulta, porque ele não calcula o que você precisa ver. Ele não te mostra ali direitinho o que você precisa saber sobre a saúde financeira da sua escola. Então, o fluxo de caixa perfeito, ele começa com registro, certo? A primeira coisa é a gente registrar. Então, você precisa registrar o que, Ali?
todas as entradas e saídas da sua escola. Toda a receita e toda a despesa precisam constar no fluxo de caixa. Tudo. Até aquele cartãozinho que você usa da empresa, você usa para pagar seu plano de saúde ou para pagar a sua conta de celular, tem que estar aqui no fluxo de caixa. Tá? Tem que estar bem claro ali, bem especificado o que e para que foi, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é registrar. E esse registro, ele tem que ser organizado. Ou seja, caderno já não funciona bem aqui. Porque ele não organiza. Você vai anotando uma coisa embaixo da outra, tá? Mesmo que você, eu faço umas divisórias ali bem bonito, tá? Eu vou te mostrar hoje que não é a melhor ferramenta o seu caderno. Mas pode, por enquanto, vamos continuar usando ele no início, tá tudo bem. Mas você vai ver que daqui a pouco vai ter necessidade de, vamos dar um upgrade aí nesse registro de fluxo de caixa. Então você vai registrar tudo que entra e sai, só que só registrar não acontece nada. Porque o que eu disse pra você? Que se você não tiver essa atitude, com a atitude de simplesmente não cuidar do fluxo de caixa da sua escola, você pode até ir à falência, tá? Por quê? Porque é a parte financeira do seu negócio. Sem dinheiro, um negócio não sobrevive. Mas ela não sobrevive sem... ela sobrevive sem lucro, desculpa. Ela pode viver sem lucro 2, 3, 6 meses. Certo? Mas ela não sobrevive sem faturamento. Ou seja, sem receita, sem matrícula, sem aluno, não tem como viver. O fluxo de caixa, você está registrando organizadamente, ou seja, cada macaco no seu galho. Hoje eu vou ensinar para você exatamente como você vai colocar esse fluxo de caixa. E depois você vai fazer o terceiro passo, que é planejar. Ou seja, depois que eu registrei, ou seja, tenho ali na minha cara como é que tá as finanças da minha escola. Aí eu organizei cada despesa, cada receita no seu quadradinho, né, no seu setor. Aí você vai planejar. Viram a importância? Você viu a importância de você ter um fluxo de caixa perfeito? Porque no momento que você não tem esse controle, você não conhece seus números. Consequentemente, o que acontece? Você não vai poder planejar aumento de faturamento, aumento de lucro, redução de despesas, porque você nem sabe onde reduzir, onde aumentar, como aumentar, porque você não tem isso aqui na sua cara para você ver todos os dias. Já tô dando um spoiler aqui. Fluxo de caixa a gente mexe todos os dias. Porque todos os dias você tem contas a receber, você tem contas para pagar e você tem dinheiro entrando. Ou quase todos os dias, tá? Então, no máximo dos máximos, dia sim, dia não, você faz o controle do fluxo de caixa, tá? Isso vai fazer toda a diferença na sua organização e no crescimento da sua escola.